cada ser humano tem a sua estatura, né? Então, um que é mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, enfim. É mais ou menos assim, como a gente pode mensurar o tamanho de um rim, o que é tamanho do que de uma bola de golfe, alguma coisa assim, doutor? Ele tem por Maior? volta de uns 12 centímetros, 10 a 12 centímetros, às vezes um pouquinho maior, 13 centímetros. Quando já está por volta de 8 centímetros, a gente chama de atrofia renal. Mas a sua pergunta é muito importante. Brenner, que é um dos maiores estudiosos da nefrologia, ele começou a estudar a massa renal, que é a quantidade de glomérulos, que são os filtros que tem dentro do rim. E notou que aquelas pessoas que são muito pequenininhas e que já nasciam com baixo peso, que eram malnutridas, intraútero, ou que não tinham alimentação adequada para se desenvolver, acabava tendo um tamanho renal pequenininho. E essas pessoas se tornavam hipertensas e depois entrando com insuficiência renal, necessitando de hemodiálise e transplante. Então, o tamanho renal, ele é fundamental para a saúde dos rins. Ô, doutor José Marcelo, agora o tamanho, ok. Todo o nosso metabolismo, nosso processo, né, de crescimento, ele chega um momento que ele estaciona. Quando é que o rim continua crescendo? Ele cresce até que idade mais ou menos, doutor? Olha, até os 20, 30 anos, a gente tem o nosso organismo todo conspirando a favor de fazer uma aquisição, o que a gente chama de anabolismo, ou seja, a gente incorpora e vai fazendo carne, né? As vísceras vão aumentando, o nosso organismo vai se desenvolvendo, o esqueleto que nasce pequenininho, quando você é bebê, tem o quê? 1 quilo, né? O esqueleto de um bebê, quando você já está com 40 anos de idade, esse esqueleto pesa muito mais. O que tem no esqueleto? Acúmulo de cálcio. Então você foi fixando durante sua vida o cálcio acumulando no esqueleto. Mesma coisa com as vísceras. As vísceras vão se desenvolvendo até o limite da normalidade, no caso os rins, esses 12 centímetros. Se você não tiver um dos rins, que muitas vezes acontece, A gente vai chegar lá. Ou de nascer com um só, ou perder um durante a vida, ou ter que doar um para um irmão, o outro acaba se desenvolvendo. Então, se você ainda faz esse mecanismo adaptativo quando jovem, a gente chama que o rim ele fica vicariante, ou seja, ele aumenta de tamanho para suprir a necessidade do outro. Agora, quando isso acontece já com uma idade mais avançada, depois dos 50, 60 anos, essa vicariância já não é tão acentuada.